Olá, povo de Deus! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa escola dominical, falando sobre os 5 pontos do calvinismo, ou os 5 pontos da graça. Na aula passada, nós mostramos um pouquinho o contexto do surgimento desses 5 pontos, a saber, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Vimos o contexto histórico e teológico do surgimento desses 5 pontos, quando houve um debate entre os seguidores de Armínio e os seguidores de Calvino. Ambos, tanto Armínio quanto Calvino, já estavam mortos naquela altura, havia apenas os seus seguidores. E temos então o protesto dos arminianos, falando sobre o livre-arbítrio. Junta-se um concílio, que é o Concílio de Dort, o Sínodo de Dort, que condena veementemente o arminianismo, inclusive afirmando se tratar de uma heresia. Então, a partir daí, temos a sintetização da visão que a teologia reformada nos apresenta quanto à salvação, quanto à soteriologia. E é o que nós estamos estudando, e vamos estudar o primeiro ponto, que é a depravação total. Preste atenção no que diz Isaías 64, verso 6. Ele diz assim, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Veja como está dividido esse texto. Primeiro, ele diz que nós somos como o imundo. Significa dizer que o ímpio é aquele que se apresenta diante de Deus como uma carniça, como um corpo em altíssimo grau de putrefação. É isso que ele está dizendo, é isso que o pecado faz. Em segundo lugar, ele vai dizer que a justiça praticada por esse imundo é considerado como trapo da imundícia. Me permitam aqui dizer o que é esse trapo da imundícia. Trapo da imundícia eram panos que as mulheres usavam no período da sua menstruação. Esses panos eram considerados extremamente imundos, inclusive do ponto de vista ritual. E Isaías faz uma ironia, vai dizer que a justiça destes corpos putrefatos, no que diz respeito ao pecado, toda a sua justiça se compara a esse trapo da imundícia. E aí ele fala, todos nós, ou seja, enquanto ímpios, murchamos como a folha. Nós definhamos, nós nunca progredimos, nós sempre regredimos, nós sempre vivenciamos a corrupção. E as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Significa dizer que nós somos escravos do pecado, a iniquidade nos conduz. Que coisa, não? Diante de Deus, o pecador ímpio, ele é apodrecido, seus atos são trapos imundos, ele definha, ele regride, ele experimenta a corrupção mais e mais diante do Senhor, e ele o pecado se assenhora deste indivíduo, ele é escravo do pecado. Ora, qual é o termo que poderíamos utilizar para isso? Depravação, a depravação total desta pessoa diante de Deus. Agora, como é que nós podemos entender esta depravação total? Vamos lá. Para isso, nós temos que ir lá para o Éden e presenciar na Escritura Sagrada a criação. O Senhor Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus os criou puros e santos. E Deus concedeu a eles 3 mandatos. O mandato espiritual, que é a guarda do dia do Senhor. 6 dias o Senhor trabalhou, o 7º descansou e o santificou. Então nossos pais deveriam também santificar esses dias. 6, trabalho, entretenimento, interesses nossos. 1 pertence ao Senhor. O segundo mandato foi um mandato social. A família é a menor unidade da sociedade, e ali temos o casamento entre um homem e uma mulher e a geração de filhos para povoar a terra.
E temos também o mandato cultural, onde o trabalho da mulher seria o trabalho de parto, ter os filhos, viver ali cuidando do marido e dos filhos, e o homem cuidando do jardim, trabalhando pela preservação do que Deus havia criado. E aí Deus diz para os nossos primeiros pais: podem comer de todas as árvores, menos uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam desta árvore. Se vocês comerem, vocês morrerão. E o que Deus então propõe a eles é uma aliança, um pacto, para que eles pudessem ser fiéis. Mas eles não foram. Por causa do livre-arbítrio, porque eles podiam escolher entre permanecer na santidade ou cair em pecado, eles escolheram cair no pecado. E aí o que temos é a desgraça. Os nossos primeiros pais caíram em desgraça. E essa morte foi a culpa e a separação deles para com o Senhor Deus. E aí todas as gerações seguintes, até hoje, e sempre será assim até a vinda de Cristo, toda a geração seguinte herdou o pecado. Nós não herdamos apenas as características inerentes à natureza humana dos nossos pais, mas também herdamos o pecado, a corrupção, que traz a morte espiritual e a morte física. O nosso corpo definha, assim como a nossa vida espiritual diante do Senhor. E o que isso significa? Significa dizer que o homem ele se tornou incapaz de se achegar a Deus. Ele não tem a menor condição de, por si só, se aproximar do Senhor. E aí nós vamos ver que o arminianismo é uma teologia das obras. Porque ele diz que o homem, por si só, por seu trabalho, ele pode se achegar a Cristo. Ele escolhe a Cristo. O Senhor Deus é passivo, a Trindade Santa toda é passiva, aguardando este homem tomar a iniciativa de ir como uma obra própria, de ir até a salvação na cruz do Calvário. Mas não é isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Nós não podemos nos achegar a Deus porque estamos mortos espiritualmente. Aí talvez surja a pergunta: dizer que estamos mortos espiritualmente significa dizer então que a nossa alma está morta, está inerte, insensível? Não necessariamente. A palavra morte, ela significa separação. Nós estamos separados de Deus, enquanto na condição de impiedade, enquanto ímpios. Nós estamos falando aqui do ímpio. Os 5 pontos do calvinismo começam tratando do ímpio, do homem separado de Deus. Então ele vive a depravação total. Ele está morto por quê? Porque está separado. E aí surge uma segunda pergunta. Então significa dizer que por ser depravado totalmente, o ser humano é incapaz de um gesto de bondade, de um gesto que possa manifestar os atributos comunicáveis de Deus? Não, claro que não. O ímpio, ele pode manifestar aqui e ali os atributos comunicáveis de Deus. Uma mãe, por exemplo, ela ama genuinamente o seu filho. Ela, inclusive, está disposta a dar a sua vida pelo seu bebê. É assim que nós percebemos na esmagadora maioria. Claro que existem mães que não amam seus filhos, mas a esmagadora maioria ama e protege com a própria vida. Ora, o que é isso senão a manifestação dos atributos de Deus, os atributos comunicáveis do amor, da proteção, da concessão da graça? Claro que os seres humanos manifestam isso, mas quando nós afirmamos que ele está envolvido na depravação total, significa dizer que todos os gestos que ele faz são repulsa diante do Senhor Deus. Vamos fazer aqui uma comparação. Imaginemos uma pessoa que está toda suja, de lama, de fezes, de coisas apodrecidas, ela está toda imunda. E essa pessoa, ela quer manifestar um gesto de carinho e amizade por nós. Aí ele se aproxima, né, estendendo a mão e abrindo os braços para nos abraçar. Isso é um gesto o quê? Isso é um gesto de carinho, é um gesto de amor, é um gesto de amizade. Mas será que você teria coragem de abraçá-lo? Ele naquela condição,
Vamos supor que seja um trabalhador que está ali trabalhando nos bueiros de esgoto da cidade. De repente ele sai, meu amigo, minha amiga, e abre os braços e, epa, não, para lá. Por quê? Porque ele está imundo, ele está coberto de imundícia. É a mesma coisa. O ser humano, ele pode até manifestar gestos que estejam conectados com os atributos comunicáveis de Deus. O amor, o carinho, a graça, o altruísmo, mas tudo está contaminado pelo pecado. A justiça humana é trapo de imundícia porque está manchado pelo pecado. É isto que significa depravação total. Você vai olhar, por exemplo, na história e vai dizer, mas nós conhecemos fulano, ele era uma pessoa muito boa, ele era altruísta, vendeu tudo o que tinha, deu aos pobres. Ok, mas isso para Deus é imundo, porque ele é imundo. Tudo que ele toca se torna imundo. Ele está apodrecido e tudo que vem dele é podre. É isto. Ainda que manifestem gestos que imitem os atributos comunicáveis do Senhor Deus. É por isso que eu sempre digo que essa depravação total, ela se manifesta contundentemente na vertical. Na horizontal, a mãe ama o filho, o esposo ama a esposa, eu posso ser solidário com meu vizinho, ser honesto, na horizontal, mas na vertical, todos os meus atos são atos de imundícia, porque eu estou imundo, eu estou depravado diante do Senhor. E aí nós chegamos a uma conclusão clara e óbvia, de acordo com a Escritura Sagrada. Este depravado está morto, separado diante do Senhor. Por isso ele é incapaz de ir a Deus por si só. Ele não é capaz de se converter, de se tornar crente, de abraçar as Escrituras Sagradas, de se submeter por si só a Cristo numa conversão. Ele não consegue fazer isso. Ele não se achega a Deus. Primeiro porque Deus tem a repulsa, por causa do pecado. Deus é totalmente santo. E não há como essa pessoa ir a Deus. Mas também porque ela está morta. Está morta espiritualmente. Um morto não tem vontade própria. Por isso que os ímpios são escravos do pecado. São escravos. O pecado é senhor da sua vida. Ele é dirigido por três forças. As forças satânicas de toda a horda maligna do inferno, pelo mundo, pelo seu modismo, pelas suas ideologias, pela sua política, e ele também é escravo da sua própria carnalidade, do pecado que nele habita. Esse homem é escravo. Então, como escravo, ele não tem vontade própria. E o seu senhor, que é o pecado, não permite que ele saia dessa esfera para ir a outro senhor. O ser humano é incapaz. É por isso que Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Nem a fé vem de vós. É dom de Deus. Não de obras. Não da atitude humana, para que ninguém se glorie. Quando Paulo lá fala sobre obras, ele não está falando apenas obras de caridade, tentando alcançar a salvação. Não. Ele também está falando de uma atitude humana de se aproximar de Deus ou ir a Deus. Não existe a menor possibilidade. O homem tornou-se incapaz de, por si só, religar a sua comunhão com Deus. E quando ele tenta fazer isto, é um desastre. É por isso que nós vamos olhar para as religiões pagãs, as religiões que possui ali uma filosofia de boas obras, de autocontrole, mas todas elas afrontam a Cristo e afrontam, portanto, ao nosso Deus e Pai. Porque são mecanismos humanos.
Os seres humanos tentam construir com suas próprias mãos uma espiritualidade que é falsa, pecadora, imunda e depravada. Perceberam? É isto que significa depravação total. E para que fique claro, né, já lemos Isaías 64:6, mas para que fique claro, eu quero ler Romanos 3, de 10 a 18. Preste atenção na descrição de Paulo com relação a este ímpio depravado. Diz assim, ó: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Preste atenção. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Este é o ímpio. Ele é depravado totalmente. E é por isso que nós cremos ser a Escritura Sagrada verdadeira. Todo ser humano é pecador. Todo ser humano é propenso ao mal. Por isso, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne mortal uma fortaleza. Ele é maldito. É o que diz a Escritura Sagrada. Depravação total. Os 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos que tratam da salvação, os 5 pontos que manifestam a graça de Deus, começam com o ímpio. E quanto a este ímpio, ele não é outra coisa senão um depravado totalmente. Isso vai na contramão do mundo, não é? Porque o mundo quer olhar para o ser humano como um ser bonzinho e a sua índole mais íntima é boa. O ser humano é uma vítima. Todas as teorias da psicologia dizem que não existe mais pecado. Na verdade, uma síndrome, uma patologia, uma disfunção. Retira o pecado e torna o homem vítima. Tudo é transtorno. Uma criança mal educada, agitada, um camarada que é orgulhoso, tudo isso agora é transtorno. Não é mais algo que advém do pecado. Como nós vivemos uma sociedade vitimista, onde transforma o homem não no agente de pecado, mas uma vítima de tudo e de todos. Não é assim que a Escritura Sagrada nos ensina. A Escritura Sagrada nos ensina que o homem sem Deus é totalmente depravado. E ele, por si só, não tem a menor condição de se aproximar de Deus. Bem, meus irmãos, essa é a nossa segunda lição sobre os 5 pontos do calvinismo. Que o Senhor Deus nos abençoe. E na próxima lição nós trataremos sobre a eleição incondicional na vida deste ímpio. Que Deus nos abençoe.